Olá pessoal da 902, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert. Essa é a correção da nossa segunda atividade referente ao sexto período de 2020/2021, segundo período de 2021. A gente vai fazer uma última atividade sobre o assunto frase, oração e período. Peço a atenção de vocês porque essa atividade aqui vai realmente amarrar todo o nosso conhecimento aprendido até aqui. Espero que vocês tenham seguido o roteiro, na verdade. Tenham visto os vídeos, tenham feito a primeira atividade, tenham visto a correção que eu fiz através da videoaula, tenham feito essa atividade sozinhos e depois, posteriormente, assim que eu postar essa aula, vejam essa videoaula e verifiquem aí a evolução de vocês. A primeira questão, que é para apontar a frase que não seja oracional. Vamos lá então. Uma frase é uma sentença, é uma construção que expressa sentido, que expressa comunicação. Uma oração também é uma frase porque tem sentido, mas é oração porque tem verbo. Então ele quer aqui a frase que não tenha verbo, né? E no caso aí ela não vai ser uma oração. O mal com o bem se paga, eu tenho o verbo pagar. Paulo deu gargalhadas, eu tenho o verbo dar. Olhe como o céu está azul, eu tenho o verbo estar, verbo pagar, verbo dar, verbo estar. Aqui eu tenho orações. Agora na letra B eu não tenho uma oração, né, gente? Na letra B aí eu vou ter só palavras. Ó, devagar vai ser um advérbio, travessia um substantivo, de preposição e pedestre substantivo. A letra B é o nosso gabarito, porque essa frase aí não é oracional, ou seja, ela não é uma oração. Tudo bem, pessoal? Vamos prosseguindo então. Aqui eu tenho uma tirinha do H na segunda questão. E aí eu vou ler para vocês aqui. Já engessei seus braços e pernas, agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. E aí imaginem uma pessoa, né, com braços e pernas engessadas e com o corpo pinicando, gente. A agonia que seria isso. Na letra A, ele quer para nós identificarmos as frases e orações. Vocês já sabem que frase não tem verbo e oração tem verbo. Eu vou colocar as frases de azul e as orações de vermelho. Aqui é uma frase, ó. Agora uma notícia ruim não tem verbo. Qual, doutor? Também é outra frase. Frases nominais não são orações. Agora quando eu digo já engessei seus braços e pernas, olha o verbo bem aqui, vai coçar. Aqui eu tenho dois verbos, né? Tem uma locução verbal. Então o círculo identifica as frases que são nominais e as palavras que eu sublinhei são justamente os verbos que identificam aí as orações. Isso aqui seria a letra A. A letra B pergunta o seguinte: que locução verbal foi usada em uma das orações da tira? Foi justamente essa locução aqui, ó, vai coçar. A locução ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Identifique o verbo principal e o auxiliar. Já identifiquei aqui, né? O verbo principal é o verbo coçar e o verbo auxiliar é o verbo ir, que aqui está flexionado como vai. Tudo bem, pessoal? Mas ainda assim isso aqui é uma só oração, porque a locução verbal equivale a apenas um verbo, por mais que tenha duas palavrinhas. Na questão 3 ele quer para colocar PS para período simples e PC para período composto. O período simples, vocês sabem, ele equivale a uma oração. Já o período composto, vai equivaler a mais de uma oração. Vocês viram isso no vídeo e eu comentei também na nossa última atividade. Vamos lá então, aqui eu tenho assim, ó, inventei aquela desculpa na hora. Tenho só um verbo aqui, eu tenho então período simples, né? Você vai sair, ó, vai ficar, eu tenho duas locuções verbais. E aqui eu vou ter, consequentemente, dois verbos. Isso aqui é um período composto. Vou deixar para colocar depois de azul. Não gosto de mentiras. Gosto é um único verbo, período simples. Fui ao clube, corri, nadei. Ixi, aqui é período composto com certeza. Ó, aqui eu tenho período composto, ó, porque ó, vai sair, vai ficar mais de
São duas locuções verbais que correspondem a dois verbos. Fui, corri, nadei, joguei. Tenho 4 verbos, 4 orações, período composto. Tudo bem, pessoal? Até aqui alguma dúvida? É uma atividade que não é tão difícil assim. Se vocês seguiram o roteiro que eu falei para vocês, de visualizarem os vídeos do YouTube, tentarem responder sozinhos as atividades, depois visualizar a videoaula com a correção do exercício e ter feito esse exercício aqui sozinhos e esperar essa videoaula, vocês vão ver que vocês vão conseguir acertar todas as questões referentes aí a esse assunto. Vamos aqui para a próxima atividade, que é essa página bem aqui. Eis os seguintes enunciados linguísticos, analise-os atentamente e em seguida responda as questões que a eles se referem. Aqui ele colocou 3 frases que estão desordenadas. Quer ver? Observem. Momentos, vida cheia. Momentos, vida de cheia a imprevisíveis é. Férias, ordem de palavras nas diversão é a. Ano este de realizações será muitas. Gente, qualquer pessoa que, ainda que não tenha estudado português, mas seja falante da língua, não identificaria essas sentenças como frases. Aqui eu não tenho frases, viu? Eu tenho só construção de palavras, sentenças dispostas de forma aleatória que não expressam nenhum sentido. Em se tratando de discurso, esse apresenta-se como lógico e coerente? Claro que não, porque ele não efetiva, né, essa interação. Então a resposta aqui é não, porque as palavras estão dispostas de forma aleatória. Como assim aleatória, professor? Elas estão dispostas sem nenhuma organização, sem nenhuma ordem. E para uma construção, para um discurso ser lógico e coerente, essa frase tem que ser organizada de acordo com as regras e normas da gramática. Essa seria a resposta simples, né? Isso aqui não passa nenhuma comunicação, por isso não é frase. No que se refere à ordem direta dos elementos constituintes de uma oração, os enunciados propostos retratam tal ocorrência? Não retratam, né? Porque aqui não está nada direto. Então aqui também é não a primeira resposta. Aí ele quer para reescrever. Vamos lá reescrever para ver como é que ficaria. Se eu reescrevo cada frase dessa aqui, pessoal, eu vou colocar aqui o número e vocês vão ver como é que ficaria. Então aqui seria o seguinte, ó. A vida é cheia de momentos imprevisíveis. Seria essa a ordem, né? Eu poderia também falar assim, ó, de momentos imprevisíveis, vírgula, a vida é cheia, porque a língua portuguesa não é estática, né? Ela não é uma língua que não pode ser movimentada, ela é uma língua analítica, então eu posso movimentar os termos dentro da construção oracional, dentro do período que ainda vai ter sentido, certo? Basta saber movê-los de acordo com o que a língua permite, né? Dentro das suas normas. Férias, ordem de palavras, nas diversão é. Claro, eu li aqui de forma errada, né? Eu li de forma desordenada. Vamos colocar aqui na ordem correta. Seria assim, ó. Nas férias, a palavra de ordem é diversão. Poderia ser também diversão é a palavra de ordem nas férias. Nas férias, diversão é a palavra de ordem. Tem várias possibilidades, né? E aqui a terceira seria como, pessoal? Seria este ano será de muitas realizações. Poderia também falar, poderia falar assim, ó. Poderia falar este ano de muitas realizações será? Poderia falar também dessa maneira. Agora ficaria estranho começar uma oração com uma preposição de muitas realizações será esse ano. Até poderia ser porque tem sentido, né? Mas fica realmente estranho. A gramática já fica mais com o pé atrás quando a gente usa uma preposição para iniciar uma frase. Vamos aqui para a nossa questão 5. Ele vai dar aqui 3 sentenças e ele quer para nós explicarmos o que cada uma delas significa. Ó,
A primeira é assim: o presente que ganhei é maravilhoso. Aqui eu tenho uma informação, né? É uma frase afirmativa que revela uma informação. Diferentemente da segunda, que ele coloca uma exclamação. O presente que ganhei é maravilhoso, né? Seria mais ou menos assim. Ele está esfuziante, ele está alegre, né? Ele está admirado, né, com aquilo que ocorreu, no caso a pessoa que está falando. E a terceira, ele adjetiva aí, ele dá ênfase, né, pro presente, adjetivando, né? Ele desloca esse adjetivo e dá ênfase para ele, né? E ele reforça essa ideia que ele disse anteriormente, ó, um presente maravilhoso eu ganhei, mais ou menos assim. Então vocês podem perceber que uma mesma frase com as mesmas palavras no português, ela pode ter sentidos, ela pode ter construções semânticas, semântica em relação ao significado, totalmente diferentes. Na questão 6, ele quer para nós escolhermos a alternativa que está com a pontuação correta. Eu não estudei com vocês pontuação porque é um assunto do 9º ano, mas a gente vai ver mais para frente, porque a gente precisa primeiro conhecer, né, o período composto, os tipos de período composto, e para depois vocês terem esse acesso, né, essa parte de pontuação. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Aqui o correto seria a letra E, porque essa vírgula aqui, ela serve para separar o vocativo. Eu não poderia colocar vírgula aqui depois de deixemos, porque não tem regra para isso, né? Tipo, como tem vírgula aqui, tem vírgula aqui, tem vírgula aqui, né? Eu só poderia colocar uma única vírgula aqui, até porque eu não posso separar por vírgula o verbo do sujeito e o verbo do objeto, né? Que eu tenho um único verbo, mas aqui eu tenho outros termos que eu não poderia separar por vírgula porque a gramática não permite. Agora eu posso separar por vírgula o vocativo, que é o elemento que invoca, né, que chama. Vocês vão estudar isso também comigo aqui ainda nesse ano, se Deus quiser, quando a gente vê os termos acessórios. Na última questão, aliás, na penúltima, na linguagem cotidiana, observamos enunciados que isoladamente não possuem sentido completo, mas são concebidos como frases. Diante disso, analise o diálogo a seguir, comentando sobre esta ocorrência. Mãe, me leva ao clube? Levo, que dia? Sábado. Aí ele quer aqui para a gente fazer a análise, né? Vamos lá. Os enunciados levo, que dia e sábado são frases o quê? Nominais, né? Ó, aqui são só frases. Eu vou colocar frases nominais porque vocês sabem que a frase verbal é a oração, né? Aliás, perdão, gente. Perdão. Na verdade, aqui não é nominal, não, né? Aqui é uma oração, né? Na verdade, porque levo vem do verbo levar. Então, isso bem aqui é uma oração, viu, gente? Perdão pelo equívoco. Isso aqui é uma oração. O que mais a gente pode considerar em relação aqui a esse diálogo, né? Que a gente pode trazer aqui. Então, levo, que dia, sábado são frases nominais, né? Levo é oração, que dia é uma frase nominal e sábado também, né? Lá em cima, mãe me leva ao clube, eu tenho aqui um vocativo também, né? Porque ele está chamando mãe, e me leva ao clube é uma oração. Então, a gente pode concluir isso, né? Que eu tenho frases e orações, né? Porque de acordo com o contexto que foram empregados, os mesmos traduzem uma perfeita interlocução de acordo com a mensagem que se quer transmitir, né? Mesmo que de forma isolada. Então, aqui, dentro desse contexto, está perfeitamente cabível essa construção de orações e de frases nominais, sem nenhum problema, ainda que de forma isolada, como ele falou. Aí, na última questão, ele quer atribuir o conceito de frase-oração ao período, as lacunas a seguir, levando em consideração o discurso que elas apresentam. É para colocar frase, oração e período, né? Vamos lá então fazer esse exercício. Aqui eu tenho o quê?
Nossa, que dia bela, é uma frase, não tem verbo. Preciso revelar-lhe um grande segredo, é uma oração. Deixa eu ver. Preciso revelar-lhe um grande segredo. Preciso. É uma oração. Eu tenho só um verbo aqui. Não, gente, perdão, né? Eu tenho aqui dois, gente. Olha, você tem que estar muito atento a isso. Na verdade, isso aqui é um período, porque eu tenho aqui dois verbos: precisar e revelar. É um período composto. Seria um período simples, né? Ou uma oração, mas ele colocou aqui período. Esse período aqui, tratem ele como composto, viu? Mais de uma oração. Senão ele colocaria PS ou PC, como foi na questão anterior. Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. Aqui também é um período, né? Tivéssemos e participamos. E agora, José? Que é uma frase, né? Não tem nenhuma oração, não tem nenhum verbo. Durante a viagem visitamos lindos lugares. Visitamos um único verbo, isso aqui é uma oração. Não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. Ó, não peças, é bem aqui, ó, peças perdoar-lhe, estou, aqui é um período com certeza. Pessoal, então acabou aqui nossa correção. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender esse assunto de frase, oração e período. A gente vai avançando com os próximos temas. Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima.